Reta numérica dos racionais. Faça uma reta numérica para posicionar os números racionais. Na alternativa A, temos 5 valores. Os 3 primeiros valores estão na forma de fração e os 2 últimos se encontram na forma decimal. Todos estes valores serão posicionados na mesma reta, já que os valores que estão na forma de fração têm o mesmo denominador. Para desenhar a reta, vamos iniciar colocando uma reta no sentido horizontal. Fazendo isso com o uso da régua. Para colocar as marcações, faremos seguindo a uma mesma distância, colocando de 1 em 1 centímetro. Para colocarmos a primeira marcação, vamos deixar um pequeno espaço no princípio da reta e não começar pela sua extremidade, mais ou menos aqui. Lembrando que todas as marcações procurar colocar no mesmo tamanho para que não haja diferença entre eles, pelo menos tentar aproximar. A primeira marcação foi colocada aqui neste traço que indica a posição do zero. A segunda marcação será colocada de acordo com o número 1. E assim segue, mantendo a mesma distância entre eles, que é de 1 centímetro. Terceira marcação no número 2. Quarta marcação no número 3. E assim vai seguindo. Enquanto puder colocar na reta, todas as marcações serão colocadas até chegar ao fim dela. Seguindo sempre de 1 em 1 centímetro, lembrando que após ter começado desta forma, não pode alternar a distância entre eles. Já que todas as marcações foram colocadas na reta, seguindo a mesma distância, agora é só posicionar os valores. Para facilitar, vamos começar por um número que não é considerado nem positivo nem negativo. Este número é o zero, porque ele separa a reta em duas partes. Um lado vai ficar todos os valores positivos, que é o lado direito do zero, e o lado esquerdo do zero serão colocados todos os valores considerados negativos. Colocando então o zero próximo ao meio. Esta marcação ela determina a posição do zero, o lado positivo e o lado negativo. O primeiro valor para ser posicionado é o menos 2 dividido por 3. Para posicionar esse valor, primeiro nós temos que fazer com que a reta ela seja adequada a todas as frações e todos os valores que fazem parte desta situação. Como todas as frações têm o mesmo denominador igual a 3, significa então que a reta ela deverá ser dividida em 3 partes. Todos os números inteiros que deverão fazer parte desta reta terá que ficar entre eles 3 espaços. Começando pelo lado positivo, nós temos 1, 2, 3 partes. Aí sim coloca o primeiro número, que nesse caso é 1 positivo. Da mesma forma, para posicionar o número 2, devemos deixar também 3 espaços entre eles, começando a partir do 1. 1, 2, 3 partes, e esta marcação vai determinar a posição do número 2. Para colocar o número 3, vamos deixar a mesma quantidade de espaço entre eles, 3 espaços, conforme o denominador. 1, 2, 3, e assim como já tem 3 espaços, vamos colocar o número 3 positivo. Para dar continuidade, vamos colocar 3 espaços também entre o número 3 e 4, fazendo a mesma contagem. 1, 2, 3, e assim esta marcação determina a posição do número 4.
Já que não é possível alcançar a posição do número 5, deste lado positivo vamos deixar do jeito que está. Agora é só construir o lado negativo da mesma forma como foi feito com os números positivos. 3 espaços entre eles. 1, 2, 3, número 1 negativo. 1, 2, 3, 3 espaços, para que seja posicionado também o 2 negativo. Seguindo a mesma quantidade, 1, 2, 3 espaços, e assim podemos posicionar o 3 negativo. Seguindo do mesmo jeito, 3 espaços entre o 3 e o 4. 1, 2, 3, e assim vamos colocar o 4 negativo. Se olharmos as duas extremidades, percebemos que há duas marcações, tanto de um lado para do outro, antes do 4 e depois do 4. Não significa que tem que terminar do mesmo jeito de um lado como do outro. Tá? Um lado pode ficar maior, o positivo ou negativo, isso não vai interferir no resultado. Para posicionar a primeira fração, devemos considerar de que lado ela vai ficar. Já que acompanha o sinal de menos, esta fração ela deverá ser posicionada do lado negativo. O numerador ele determina a posição da fração, já que o denominador serve para determinar como a reta deve ser construída, sendo 3 espaços entre eles. Como o numerador vale 2, significa que esta fração ela tem um total de duas partes consideradas. 1, 2, do lado negativo, já que tem um sinal de menos. Esta marcação determina a posição desta fração. Menos 2 sobre 3. Nesta marcação aqui. 6 sobre 3 é uma fração positiva. Deve ser então colocado do lado positivo. 6 sobre 3 significa então que são um total de 6 partes. Começando pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, na mesma posição que se encontra o número 2. Já que 6 dividido por 3 é igual a 2. Tem o mesmo valor da razão. Terceiro valor é uma fração negativa. Por ser negativa, tem que ser colocada antes do zero. No total, a fração está considerando 5 partes tomadas. De 3 em 3, leva em consideração no total 5 partes. Começando pelo zero, temos 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar nesta marcação aqui. Menos 5 sobre 3. Estes números decimais, para poder posicionar, devemos adotar um procedimento diferente. Como o denominador da fração é 3, temos que fazer com que o número 1 seja dividido por 3, já que a distância entre todos eles é a mesma quantidade que é igual a 3. Se a fração tivesse sendo construída de 4 em 4 espaços, então o número 1 seria dividido por 4. Nesta reta, para poder posicionar esses decimais, tem que ser dividido por 3. 1 não divide por 3 porque é menor. Para poder começar a divisão, acrescento o 0. Já que a divisão não foi iniciada ainda, coloco 0, na parte inicial. Então fica 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 é um número que, ao multiplicar o 3, se aproxima do 10. Não pode passar. Esse valor vai ser o número 3. 3 vezes 3 dá 9.
10 menos 9 é igual a 1. Para dar prosseguimento à divisão, devido à presença da vírgula fazendo parte da resposta, acrescentamos outro zero e fica dois valores repetidos, o que significa que vamos fazer uso da mesma quantidade. 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 vai dar 1 do mesmo jeito. Então já temos duas casas decimais, após o zero, que já é o suficiente para dar continuidade. Esse 0,33 representa o valor de cada marcação, o que significa que cada marcação vai variar de 33 a 33, como se fosse 33 centavos. 0, 0,33. Se acrescentarmos 0,33, passa para 0,66. Para poder passar para a próxima marcação, que é indicada pelo número 1, acrescenta a mesma quantidade ao valor anterior, 0,66, com 0,33, passa a ser 0,99. Na verdade, deveria atingir 100, como se fosse 100 centavos, que equivale a R$1. Lembrando que este valor é apenas aproximado. Do mesmo jeito, segue. A leitura ficaria 1 mais 0,33, 1,33, e assim segue do mesmo jeito. 1,66, 2, 2,33, 2,66, passa a ser 3, 3,33, 3,66, da mesma forma, atinge 4, 4,33 e 4,66. Assim também segue do lado negativo, seguindo cada marcação, variando de 0,33 a 0,33. Então, neste caso, para posicionar 2,66, já que ele é positivo, vamos começar a identificar a partir do número 2, que é 2, como se fosse R$2,66. Então, é 2, nesta marcação aqui é 2,33, e 2,33 mais 0,33 passa a ser 2,66. Então, esta marcação aqui, antes de chegar no 3, ela indica a posição deste número, 2,66. Vamos, então, anotar a sua posição, indicado por esta marcação aqui. Menos 3,33, como se fosse R$3,33. Já que acompanha o sinal de menos, deve ser colocado do lado negativo. Da mesma forma, podemos começar pelo 0, ou então iniciar a partir do número 3, já que é 3,33. 3 mais acrescido a 33, 0,33. Então, nós temos 3 e 0,33. Lembrando que pega em sentido contrário aos números positivos. 0,33, 0,66, 1, 1,33, 1,66, 2, 2,33, 2,66, atinge 3 e passa então a ser menos 3,33. Coloco o sinal de menos, 3,33. Temos então a posição de todos os valores colocados na mesma reta. Os valores que têm a mesma fração, que é igual a 3, e os números decimais, que são os valores de outras razões, razões que são também representadas por outras frações. Todos colocados na mesma reta, já temos a nossa resposta final.